Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente este domingo, dia que nós reservamos para estudar a palavra do Senhor e cultuarmos o nosso Deus. Neste momento, irmãos, de culto da palavra do Senhor, eu convido você para abrir o texto sagrado no livro de Êxodo, no capítulo 2. E enquanto nós estamos abrindo a palavra, eu aproveito para deixar uma saudação especial às mães, que Deus possa abençoá-las grandemente, mas não só abençoar as mães, mas abençoar os filhos, os pais, para que eles possam realmente serem bênção na vida de suas respectivas mães, para a glória do Senhor. Então é uma mensagem própria, uma mensagem voltada a uma serva de Deus piedosa que protegeu o seu filho, e que as mães realmente possam ser altruístas e bênção para suas famílias. Que Deus possa nos abençoar através da palavra do Senhor. Vamos ler o texto sagrado. Capítulo 2, o verso de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente este momento de exposição da palavra do nosso Deus. Oremos. Ó Deus Santo e bendito, Pai amoroso, que realmente nos tem abençoado com pessoas maravilhosas no nosso meio. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pelo texto sagrado, mas também pelas nossas mães, ó Deus. Ora, algumas que estão aqui, outras que não estão. Que o Senhor possa consolar aqueles que não têm mais a sua mãe ou o seu pai, mas que o Senhor também possa, ó Deus, nos dar alegria de celebrarmos o Dia das Mães, ó Deus, na presença do Senhor. Que o Senhor fortaleça cada coração, que realmente esta palavra traga lenitivo, alento, pastoreio para o nosso ser, e que realmente o Senhor fortaleça e revista o nosso coração com a tua doce presença. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Êxodo, além de mostrar de um modo muito especial os feitos do Senhor e a grandeza de Deus, de como o Senhor libertou o povo de Israel com as suas maravilhas e prodígios, vai nos contar a história do grande libertador que foi Moisés. Com certeza, este homem foi um grande homem de Deus, um grande homem que serviu ao Senhor, que começou com alguns tropeços de linguagem pesada e tudo mais, mas nós vamos ver que Deus o usou e fez dele um grande libertador, uma grande bênção para o povo de Israel. Mas, meus amados irmãos, nós podemos entender pelo capítulo 2 que Moisés ele foi um grande homem do Senhor porque ele teve uma boa mãe ao seu lado, uma grande serva de Deus para o proteger. O grande libertador lá na frente precisou ser liberto aqui atrás. É justamente sobre isso que nós vamos ver nesta noite, como Joquebede realmente dedicou a sua vida para proteger o seu filho, num decreto em que Faraó queria matar todas as crianças do gênero masculino naquele momento, e ela, ao invés de ceder à pressão, ela foi firme, protegeu seu filho, e pela providência de Deus,
ele cresceu em graça e realmente serviu ao Senhor para a glória do nosso Deus. Então, meus amados, eu queria olhar para o retrato desta mulher e tirar algumas lições. Nós vamos ver que ela era uma mulher piedosa, que servia ao Senhor e que diante dessas características que Joquebede manifestou, que nós possamos orientar as nossas mães, que vocês, mães, possam ter de fato essas características em suas vidas e que o lar de vocês resplandeça a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui em primeiro lugar, eu vejo na história de Joquebede a credencial dela, né? Então, como a palavra do Senhor apresenta esta mulher. Ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher da tribo de Levi que servia ao Senhor. Então, versos 1 e 2 nos chama a atenção justamente para isso. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Então nós vemos aqui pela palavra, meus irmãos, que houve uma união do Senhor. O que eu quero dizer aqui diante desse texto não é descredenciar nenhuma mãe. Se nós olharmos, meus irmãos, muitas mães do nosso país, deste mundo afora, têm realmente amado seus filhos de coração e entregado o seu coração para o filho. São mães sacrificiais que se doam, que se entregam, que se sacrificam pelos seus filhos. E eu entendo que cada mãe, meus irmãos, tem o seu valor. A minha mãe não era cristã, e ela forneceu muito carinho para a minha vida, mas hoje eu entendo que com o Senhor ela tem algo mais. E, meus irmãos, eu queria trazer justamente isso para o contexto. Eu não quero desmerecer nenhuma mãe, mas eu quero mostrar que para um lar ser abundante pela presença do Senhor, nós precisamos estar unidos pela graça do nosso Deus. Às vezes vemos tanto sofrimento no jugo desigual, mas que Deus, né, se você vive numa situação assim, a palavra do Senhor nos ensina que se você é cristão, santifique o seu lar, ore pelo cônjuge não crente e que seu filho resplandeça a graça, que um dia o seu esposo ou esposa conheça de fato o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós entendemos aqui, meus irmãos, num tempo tão controverso, num tempo tão difícil, um homem e uma mulher se casam e a credencial é que eles são do Senhor. Eles servem a Deus juntos, eles têm um filho juntos na presença do Senhor e nós vemos, meus irmãos, que é isso que faz a diferença na nossa vida de fato e de verdade. Se você tem a Deus, você tem grandes bênçãos. Você pode começar um legado na presença do Senhor. Ao mesmo tempo em que eu enalteço todas as mães, eu também vejo mães que sem Deus vivem desesperadas, não tem refúgio certo, não tem referencial. Eu queria deixar uma palavra para você, para que você buscasse referencial no Senhor. Não há refúgio melhor, não há fortaleza melhor do que o nosso Deus. É por isso que num tempo tão complicado quanto aquele, uma mulher fez diferença, porque eles estavam edificando suas vidas no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nós, meus irmãos, precisamos entender essa credencial, como a Bíblia apresenta a mulher. Então vou citar algumas palavras com C, tá bom? Primeiro, credencial. Depois, meus irmãos, a coragem que esta mulher teve ao realmente proteger o seu filho. Verso 2 vai falar assim: e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Meus irmãos, o texto aqui nos mostra a coragem desta mulher. É interessante aqui que ela viu que Moisés era formoso, que ele tinha realmente características de uma beleza, não só física, mas de algo especial. E ao invés de esta mulher entregar os seus filhos para os soldados, ela ocultou, ela protegeu Moisés. Hebreus 11 vai nos dizer que ela e seu marido Arão não tiveram medo e pela fé realmente protegeram ali Moisés naquela situação. Escondeu por 3 meses, mas num determinado momento, enquanto não podiam mais esconder Moisés, nós vamos ver, meus irmãos, uma coragem para realmente, não dar o filho ao faraó, mas também colocá-lo num cesto para proteger o menino.
Meus irmãos, enquanto a lei dizia para matá-lo, enquanto aquela mulher vivia num sistema corrompido, ela realmente disse não àquele sistema e realmente foi firme, teve coragem para ser diferente, protegeu o seu filho, sacrificou-se ali numa situação de firmeza com Deus. E realmente, enquanto a lei realmente queria matar, tinha matança ali, ela realmente teve coragem para dizer não e ali deu a proteção que Moisés precisava. Meus irmãos, olhem, nós vemos nos dias de hoje mães que são corajosas, mães que às vezes num leito de enfermidade vê seus filhos numa situação de calamidade, mas que com coragem se doam, se entregam, e Deus abençoa, e Deus protege, e Deus cuida, e assim Deus também manifesta do seu amor às mães dos nossos dias. Que nós tenhamos mães dizendo para vocês, tenham coragem, confiem em Deus. Às vezes nós vemos tantos sistemas tentando afastar os nossos filhos de vocês, da presença do Senhor, mas tenham coragem para fazer diferente, para fazer diferença. Enquanto o mundo tenta nos levar para um fluxo que nos afasta de Deus, um mundo corrompido, que vocês possam confiar no Senhor e ter coragem para amparar os seus filhos na presença de Deus, escondê-los, mantê-los firmes ao lado, para que Deus os abençoe e os proteja de um modo especial. Mas além de credencial aqui, de como a palavra classifica a vida deles, irmãos, e também de como ela mostrou coragem, nós vemos a confiança no Senhor, né? Então vou ler de novo o verso 3. Embora ela não pudesse mais escondê-lo, a Bíblia vai falar que ela tomou um cesto de junco, de plantas do pântano, calafetou com betume e piche, então são os mesmos materiais que foram colocados na arca lá de Noé, né? Mas mostrando que eram materiais para tapar os buracos, para não entrarem águas ali, e pondo nele o menino no cesto, largou no caiçal, um lugar no rio onde tinham muitas plantas, e a irmã do menino ficou observando ali Moisés para que ele não caísse em um lugar errado, né? Meus irmãos, ao mesmo tempo em que Joquebede mostrou coragem, ela também mostrou confiança num Deus que providenciaria o melhor para a vida de Moisés, para a vida da sua família, né? Eu vou ler até o verso 8. E diz assim: Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu a moça e chamou a mãe do menino. Meus irmãos, olhem, esta mulher mostrou uma confiança tão grande em Deus, porque jogar no rio, colocar no rio ali, era uma situação de fé. E ao mesmo tempo em que o rio Nilo foi um instrumento de destruição, neste momento, pela fé, pela confiança que ela tinha, foi um instrumento de salvação. E com essa fé na providência, no cuidado de Deus, meus irmãos, o cesto foi parar justamente na filha de Faraó, que estava se banhando, né? E ali aquela mulher teve compaixão de Moisés. Com essa compaixão, realmente amou o menino. E a menina foi falar: olha, posso arrumar alguém, uma ama que crie? E nós vamos ver que numa situação dessa, Deus preparou a própria mãe de Moisés ali para cuidar dele. Meus irmãos, essa é uma questão de fé. Isso nós temos que abraçar no nosso coração. Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Certamente nós vivemos neste mundo diante de muitos perigos, mas que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos ter como firme fundamento da nossa esperança um Deus que cuida, um Deus que vai cuidar dos seus filhos lá na frente. Eu vejo mães super protetoras que manifestam muito cuidado
e carinho aos seus filhos, mas que você olhe para o amanhã debaixo de uma ótica, de uma cosmovisão da graça de Deus. Deus realmente nunca nos abandonou. Se vemos filhos abençoados por Deus hoje, é porque pela fé, meus irmãos, Deus tem providenciado a sua grandeza na nossa vida. Então confiemos, né? A gente sabe que nós vivemos em um tempo difícil, tempos tenebrosos, mas que Deus, com a sua graça, irmãos, que realmente é grandioso na nossa vida, fortaleça cada coração. Se vemos hoje, meus irmãos, Deus com a sua graça nos abençoando, é porque nós precisamos dessa fé. Fé que Joquebed manifestou lá atrás e que hoje mostra para o nosso coração ser fortalecido e revestido com essa graça. Como é que está a sua fé? Firme-se no Senhor e que realmente este grande exemplo esteja no nosso coração. É difícil deixar os nossos filhos irem, meus irmãos. A Bíblia fala que eles são como flechas na mão do arqueiro. Eles estão aqui, mas depois eles já estão longe. Mas que você possa confiar no Senhor, colocar o caminho dos seus filhos diante dele, e o mais Deus fará para abençoar a vida e a jornada do seu filho na presença do Senhor. Mas o texto continua, meus irmãos, além dessa credencial de ser uma serva de Deus, além de ela ter essa coragem de esconder o filho e dizer não enquanto houve um decreto de Faraó, enquanto ela mostrou confiança em Deus, colocando esse menino no rio e vendo a providência do Senhor cuidando de tudo, vemos não só a coragem e a confiança, mas a criação que ela deu a Moisés. Então, diante dessa bênção, meus irmãos, diante dessa providência de Deus, diante dela ter a oportunidade de cuidar do seu filho, ela ainda foi paga para cuidar de Moisés, e foi uma grande oportunidade, meus irmãos, que ela teve para criar Moisés nos caminhos do Senhor. A Bíblia não fala sobre isso, mas com certeza Moisés não só cresceu com a cultura do Egito, ele deve ter ouvido do Senhor. Por ela ter sido uma mulher temente a Deus, ela realmente inculcou a palavra de Cristo no coração de Moisés. Eu espero que as mães também façam isso na vida de seus filhos. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E o verso 10 vai dizer: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, olhem, o texto aqui vai nos mostrar essa criação enquanto este menino está grande. Então, desde pequeno até uma idade dele ser considerado grande, ele ficou nas mãos de sua própria mãe. Foi difícil soltá-lo. Mas nós vamos ver, meus amados, que Moisés era o que era porque tinha uma mãe forte ao seu lado, que o criou nos caminhos do Senhor. E eu espero que as nossas mães nos criem de fato neste caminho, irmãos. Não existe caminho melhor para nós fortalecermos a nossa vida na presença de Deus. É claro que Moisés vai ficar com a filha de Faraó, mas eu creio que os valores da palavra do Senhor falaram mais alto ao coração de Moisés. Hebreus vai nos dizer que ele deixou de ser considerado filho da filha de Faraó, diante das riquezas e benefícios que ele teria, para realmente estar com seu povo, sofrer com o povo hebreu e considerar o opróbrio de Cristo algo de maior importância do que ter riquezas deste mundo. Irmãos, olhem, nós precisamos seguir o caminho do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos na presença do Senhor. Como é que nós estamos criando os nossos filhos, a nossa família? Dizendo de um modo particular, eu comecei a crer antes dos meus pais. E hoje nós temos um legado, minha esposa e eu, hoje ela crê junto comigo e nós servimos juntos ao Senhor, de fazermos parte dessa família da aliança. Meus pais foram alcançados por Deus, glória a Deus. Eu espero, meus irmãos, que nós tenhamos esse legado para passar para os nossos filhos, para as gerações futuras. Com certeza eu recebi muitos valores bons dos meus pais. Com certeza eu sou o que sou pela graça de Deus acima de tudo. Mas eu também sou o que sou pelo cuidado que meus pais tiveram comigo, pelos valores que eles me ensinaram.
mas eu louvo a Deus porque um dia eles conheceram o Senhor através da minha boca. E hoje nós servindo juntos, podemos ser parte da família da aliança, honrando o nosso Deus e realmente mostrando, não há caminho melhor do que o Senhor. Eu não sei por quanto tempo os nossos filhos vão ficar nas nossas mãos, mas que eles realmente possam, meus irmãos, independentemente do tempo em que eles vivem ou viverão, eles possam ter Jesus no coração, porque nós estamos inculcando e mostrando a palavra do Senhor para a vida deles. Meus irmãos, olhem, embora o texto não tenha acabado por aqui, né, nós vemos a compensação. Essa mulher se doou, criou Moisés, não só com o leite materno, mas com o leite espiritual. E nós vamos ver que diante de uma graça tão maravilhosa, Deus abençoou Moisés no futuro. Eu não sei o que os nossos filhos vão ser no futuro, mas eles vão depender de tudo que nós estamos fazendo agora. Então, que nós ensinemos a palavra e que nessa compensação, como será bom, meus irmãos, vermos os nossos filhos, se assim Cristo não voltar, vermos bem, vermos firmes no Senhor, seguindo os caminhos de Cristo, que vejamos as meninas de hoje sendo mulheres firmes no Senhor de amanhã, que vejamos os jovens que têm tantos apelos neste mundo, que eles não cedam às pressões, mas que eles vivam honrando ao Senhor Jesus pelos ensinos que nós estamos dando nos dias de hoje. Meus irmãos, certamente nós vemos na Bíblia muitas mulheres de Deus, muitas mulheres que servem ao Senhor. Vemos Joquebede, vemos Rispa, vemos Ana, vemos Eunice, que criou Timóteo nos caminhos do Senhor. Vamos ver muitas mães, Maria, vamos ver muitas mães, irmãos, que são exemplos para nós. Joquebede é apenas mais um, mas que com a sua credencial, que com a sua confiança, que com a sua coragem, que com a criação que ela deu a Moisés e que com a compensação que ela teve da grandeza de Deus na vida de sua família, que nós vejamos isso na vida de todas as mães. Eu deixo aqui uma aplicação pessoal, não só para as mães, mas também para os pais, filhos, né, esposos que acompanham seus filhos na jornada. Irmãos, embora vejamos muitas mães de coragem, não devemos isentar o papel do homem no serviço do Senhor. O homem é o cabeça do lar e nós, meus irmãos, falando para os homens agora, temos que servir a Deus, exercendo esse papel, ajudando, até tomando a frente, ajudando as nossas crianças a crerem no caminho do Senhor, a viverem o que a palavra do Senhor nos ensina e realmente dizer e bradar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu digo para os filhos, honrem os seus pais, honrem a sua mãe, honrem o seu pai, mas em especial aqui particular a sua mãe. Certamente Deus tem uma história de graça na vida de vocês. Eu não sei como a sua mãe é ou como ela foi na sua vida, mas eu espero que ela tenha sido um exemplo, uma bênção e algo que mostre a glória do Senhor na sua vida. Se ela não foi, é como eu disse no estudo passado, não espere as coisas melhorarem para honrar os seus pais. Honrem seus pais hoje e eu creio que as coisas vão melhorar amanhã. E que diante dessa bênção, meus amados, assim como Salomão colocou Batseba, sua mãe, à sua direita, honre a mãe que Deus colocou na sua vida e que realmente diante dessa bênção o nome do Senhor seja glorificado nas suas atitudes. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas as mães, coragem, confiança, credencial em Cristo Jesus, criação no Senhor nosso Deus, compensação. Que essa aspiração, irmãos, esteja no nosso coração, viu, minhas irmãs? E que vejamos os nossos filhos aos pés do Senhor. Deus os abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo estudo tão oportuno que o Senhor nos dá para nos mostrar o papel de uma mãe ao cuidar de seus filhos. E que assim como Joquebede foi bênção na vida de Moisés, que vejamos as nossas respectivas mães sendo bênçãos para os nossos filhos. E que assim, ó Pai, nós vejamos uma criação futura debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Mais uma vez nós te pedimos por aqueles que não têm a sua mãe por perto, que o Senhor traga consolo, alento, lenitivo, ó Deus, e que eles sintam o Teu cuidado especial neste momento
tão difícil até de ser lembrado, mas que eles se lembrem não só da dor, mas se lembrem do quanto foi bom ter uma mãe ao lado, por perto, para realmente abençoar a vida deles, ó Deus. Que o Senhor também possa abençoar aquelas mães, ó Deus, que são como mães para nós, aquelas que não são de sangue, mas que mostram um carinho muito grande por nós, e que nós possamos honrá-las também do mesmo modo como filhos amados do Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.